Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos novamente aqui, dando sequência aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje na página 90, com a lição 10, onde nós iremos discutir sobre áreas, tá? Bom, as áreas, quando a gente está querendo medir a superfície, de alguma figura, no caso aqui nós temos algumas fórmulas, tá? Para 3 figuras em questão, nós iremos aqui discutir nessa aula, que é o retângulo, o quadrado e o triângulo. Então o recorde ele diz, a área de um retângulo é dada por área igual a B vezes A, onde o B está representando a medida da base e o A a medida da altura. A área de um quadrado é dada por área igual a lado vezes o lado, ou lado ao quadrado. A gente sabe que qualquer número vezes ele mesmo, a gente pode representar através de uma potência, no caso com um expoente igual a 2. O L aqui está fazendo a representação da medida do lado do quadrado. E a área de um triângulo é dada por área igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então, a altura relativa à base é o B, seria o B a medida da base e o A a medida da altura. Então vamos para a atividade 1. Maria comprou um terreno de formato retangular e pretende construir uma casa, também de formato retangular, que ocupará apenas uma parte desse terreno, conforme indica a figura ao lado. Então tá vendo aqui, tem um retângulo maior, cuja base é 75, a altura é 40, e aí tem aqui um outro retângulo da cor azul, que representa a casa, que tem base 18 e altura 24 metros. Então, perguntas. Qual é a área do terreno comprado por Maria? Que área do terreno será ocupada pela casa que Maria vai construir? Então, o que é pedido na atividade? Então, ele pede várias coisas aqui, que são determinar a medida da área, do terreno, certo? E que medida de área deste terreno, será ocupada pela casa que ela vai construir. Então, o compreenda A é isso. Agora na página 91, no B. O terreno comprado por Maria tem a forma de um polígono de quantos lados? Que polígono é esse? Bom, a gente já discutiu, sobre quadriláteros, etc, Então ele tem a forma, de um polígono de 4 lados. Tá? Então, e que polígono é esse, É o retângulo. Tá? Então, ele tem a forma de um polígono de 4 lados, que a gente conhece ele como retângulo. C. A parte do terreno que será ocupada pela casa tem a forma de qual polígono? Quantos lados tem esse polígono? Então, é basicamente o mesmo polígono, Ele só está aí com medidas diferentes, Então, a casa terá a forma de um retângulo, certo? E o retângulo, conforme a gente já disse, um retângulo tem 4 lados, certo? Agora não responda. A. Foram dadas as medidas de quantos lados desse terreno? É possível descobrir as medidas que faltam, Então, veja bem, gente. Foram dadas as medidas de 2 lados, tá? Agora, é possível saber as outras medidas, só pelo desenho? Sim, porque um retângulo, lembra que os lados opostos têm a mesma medida, Então, sim, é possível descobrir as medidas que faltam, pois são
lados opostos aos outros dois lados com a mesma medida. Certo? Então, essa é a nossa conclusão aí. Quais são as medidas do terreno, tá? Então, ó, o terreno é o maior aí, tá? Então, ó, 75 metros de comprimento e 40 metros de largura, certo? Essas são as medidas aí do terreno. Que operação deve ser feita para calcular a área desse terreno? Então, ó, retângulo. Tá vendo aqui, ó, retângulo a gente mede, né, a medida base da altura, ou seja, do comprimento e da largura, e faz o quê? Multiplica os dois, tá certo? Então, ó, deve-se multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura, certo? Então, é essa operação que a gente vai precisar fazer aí. Determina a área do terreno que Maria comprou. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? 75 vezes 40, tá certo? Se quiser pausar aí, faz a sua conta, tá? E retorna para verificar que o resultado é 3.000. Então, esse terreno tem área igual a 3.000 metros quadrados, tá? Quando a gente fala em superfície, a medida aí, né, ela fica sempre elevada ao quadrado. Quais são as medidas da casa? Então, agora a casa, né? Ó, 24 metros de comprimento e 18 metros de largura. Essas são as medidas aí da casa. Qual é a área da casa? Então, ó, é só a gente fazer agora, né? Multiplicação de 18 pelo 24, tá? Se quiser aí dar um pause, faz a sua conta, volta para verificar que dá 432. Então, a parte do terreno será ocupada pela casa tem área de 432, certo? Ok, então a atividade 1 é essa, tá? Então, relembrando aí como calcular as áreas de retângulos, quadrados e triângulos. Seguindo, agora aqui na próxima página, na página 92, na atividade 2, Júlia é arquiteta e, a pedido do prefeito, vai projetar uma praça de formato triangular. No projeto inicial, ela representou a praça em uma folha de papel quadriculado. Veja a figura. Qual será a área ocupada por essa praça? Então, qual é a tarefa proposta aqui, né? Pergunta do compreenda A. Então, determinar a área ocupada pela praça. Então, a gente vai determinar aí essa área. A praça tem formato retangular? Gente, ó, a praça é o que está ali, né? Na cor azul. Óbvio, né, que não, tá certo? Quantos lados possui a praça? Então, a praça possui 3 lados, certo? Bom, a praça tem a forma de qual polígono? Bom, a gente sabe que o polígono que tem 3 lados, né, é o triângulo. Então, a praça tem a forma de um triângulo, certo? Então, esse é o formato aí da praça. E, de acordo com o projeto de Júlia, os lados dos quadradinhos da malha em que a praça foi desenhada representam que medida? Então, ó, dá uma olhada aqui. Segundo o quadrado aqui, ó, cada um desses lados aqui do quadrado tem 5 metros, tá certo? Então, vamos escrever isso aqui. Então, ó, os lados dos quadradinhos da malha representam 5 metros. Responda. Observe a figura anterior. Quais serão as medidas da base e da altura do triângulo que representa a praça, certo? Então vamos lá. Ó. A gente contando de quadradinho em quadradinho, né? A gente vê que a base medirá.
Então, ó, quantos quadradinhos nós temos aqui na base do triângulo? Né? 1, 2, 3, 4. Como cada um vale 5, 4 vezes 5, 20 metros, tá certo? E a altura tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Então, respectivamente, né, 4 vezes 5 de novo, vai dar 20 metros, certo? Então, tanto a base quanto a altura, as medidas são de 20 metros. Agora, na página 93, bem, observe a figura e veja o que acontece em cada quadro. Então, ó, o cara tinha inicialmente aqui, né, um retângulo, ele partiu, né, ao meio, ficou com um triângulo. No quadro 1 temos um retângulo com uma das suas diagonais traçada, tá? Diagonal, então, é que ela liga aqui, né? Esses dois vértices. No quadro 2, o retângulo foi cortado ao meio, na linha que representa sua diagonal, e dividido em três triângulos. Em dois triângulos, desculpa. No quadro 3, temos um dos triângulos obtidos. Como o triângulo obtido equivale à metade do retângulo, sua área corresponde à metade da área do retângulo. Com base nessas informações, responda as questões. Considerando que cada quadradinho da malha tenha 1 centímetro de comprimento, qual é a área do retângulo do quadro 1? Então, ó, vamos lá, área do retângulo do quadro 1. Então, veja bem, né? Cada quadradinho aqui é 1 centímetro, tá certo? Então, qual que é a base dele? Ó, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a área, né, é a base vezes a altura, conforme a gente viu lá naquele primeiro recorde, certo? Então, ó, a área vai ser a base, que tem 8, certo? Vezes a altura, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, 8 vezes o 4, que é 32. Então, a área daquele retângulo do quadro 1 é 32 centímetros quadrados. Qual a área do triângulo do quadro 3? Então, ó, veja bem, se ele é metade, a gente vai pegar a área do retângulo e calcular a metade, que é dividir por 2. Metade de 32 é 16, tá certo? Então, a área do triângulo do quadrado 3 é 16 centímetros quadrados. Se juntássemos dois triângulos iguais àquele que representa a praça, podemos formar um retângulo de quais medidas? Qual a área desse retângulo, tá? Então, ele está falando o seguinte, ó. Se isso daqui, né, que é da praça, né, tivesse outra metade, certo? Quais seriam as medidas desse retângulo, né? Então, ó, ele seria um retângulo, né, de 20 metros de base e 20 metros de altura, certo? E qual que seria, né, a área desse cara aí? A gente ia ter que multiplicar 20 por 20, que dá até para fazer de cabeça, que dá 400, né? No caso aí, como a gente está falando de área, não pode esquecer que é metros quadrados. Agora responda, qual será a área ocupada pela praça? Bom, se a área da praça é a metade, né? Metade de 400, ou seja, 400 dividido por 2, né? Dá 200. Então, no caso aqui, a área seria de 200 metros quadrados, certo? Então, essa foi a atividade 2 aí. Seguindo, na atividade 3, um artista quer pintar um mural. Para isso, fez um esboço com medidas proporcionais às medidas da parede que pintará, em um quadriculado que representa toda a parede como na figura abaixo. Sabe-se que ele precisará dar 2 demãos de tinta de cada cor e que o rendimento da tinta utilizada informado pelo fabricante é de 10 metros quadrados por litro. Quantos litros de tinta de cada cor ele deverá comprar? Observação, a malha quadriculada corresponde à parede. Então, ó, tá vendo que ele fez aí uma malha quadriculada, a informação de que cada quadrado aí tem lado de 2 metros. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, nessa atividade aqui, queremos determinar a quantidade de cada cor de tinta que o artista deverá comprar. Certo? Então, essa aí é a nossa tarefa da atividade 3.
Quantas e quais cores são utilizadas no mural? Certo? Aí é uma questão mesmo de contar, né? No caso, 4 cores, né? Que é o vermelho, o verde, o amarelo e o azul, certo? Então, essas são as 4 cores aí que o artista vai utilizar no mural. Qual o formato da parede e quais são suas medidas? Bom, a parede em si, né? Então, a parede tem formato retangular, certo? E mede, como cada quadradinho vale 2, ela tem 8, né? Então, multiplica aí por 2 dá 16 metros de altura. E aí de comprimento, 34 metros de comprimento. Tá? É só contar aí. Você vai contar 8, né, de altura, quadradinhos, e vai contar 17, né, de comprimento. Aí multiplica por 2, cada um vale 2 metros, então dá essas medidas aqui. Qual tinta será mais utilizada e qual será menos, né? Então, mais utilizada. Visualmente aí, né, a gente vê que é azul, utilizada, e menos utilizada, a gente vê que é a amarela, certo? Responda, quantos triângulos aparecem na figura que será pintada, né? Então, nós vemos aí que são 3 triângulos. 3 triângulos. B, determine a área de cada triângulo da figura, tá? Então, vamos aí determinar a área desses 3 triângulos, tá certo? Então, nós vamos ter que calcular a área do vermelho, a área do verde e a área do amarelo, certo? Vamos dar um espaço maior aí. Então, vamos lá. Bom, nós vimos, né, que para calcular a área de um triângulo, a gente tem que fazer base vezes altura, tá? Do vermelho, a base aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que cada um vale 2, então vai ser 12, tá? De base, vezes a altura, né? Que aqui nós temos a altura, ó, 1, 2, 3, multiplicado por 2 dá 6. Então vai ser 12 vezes o 6 e depois divide por 2, certo? Então 12 vezes o 6 e depois dividido por 2, aí vai dar, ó, 12 vezes o 6 dá 72, dividido por 2 dá 36. Caso aí, metros quadrados. O verde, a base dele aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Multiplicado por 2, né, dá 22 metros. Então, 22 vezes altura 1, 2, 3. 3 vezes o 2 dá 6. Então, vamos fazer 22 vezes o 6. Depois divide por 2, tá certo? Bom, o 22 vezes o 6, que vai ficar, ó, 12 e depois dividido por 2, certo? 132 aí dividido por 2 dá 66, tá bom? Metros quadrados. E por fim, o amarelo. Então, o amarelo, ele tem lá na base 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes a altura. 1, 2, 3, que dá 6. 8 vezes o 6, depois divide por 2, tá? 8 vezes o 6, 48. E depois divide por 2 para encontrar o resultado de 24
metros quadrados. A parte azul pode ser decomposta em quais polígonos? Olha só que interessante, ó. Se a gente passar, né, uma linha aqui e depois outra linha aqui, observa que a área azul a gente encontrou aqui, né, dois triângulos e um retângulo, certo? Então aqui, ó, dois triângulos e um retângulo, certo? D. Com base na resposta anterior, calcule a área dos polígonos identificados. Então, vamos lá. Então, ó, vamos calcular primeiro do triângulo menor, certo? Então, aqui, o espaço está bem pequeno, então eu vou escrever aqui, ó, o triângulo, tá? Menor. A área do triângulo menor, tá? Então, ele tem aqui, né, base 1, 2, 3, lembrando que cada um vale 2, então vai ser 6. Altura 1, 2, 3 também, né? Então, também vai ser aqui, ó, 6. E depois divide por 2. 6 vezes 6 é 36, dividido por 2. Então, a área dele aqui vai ser 18 metros quadrados. Agora, do triângulo maior. Foi o menor, agora do maior. Então, a base desse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, 24 metros. A altura, 1, 2, 3. Então, a altura dele vai ser 6 metros, dividido por 2, certo? Então, vai pegar o 24, multiplicar por 6, tá? E depois dividir por 2. Então, aqui vai dar 144, certo? Dividido por 2, que vai dar 72 metros quadrados, certo? Muito bem. Aí, nós precisamos agora calcular o do retângulo, né? Então, a área aí do retângulo. Bom, o retângulo, ele tem a base aí, né? Medindo 24 metros, é só contar os quadradinhos aí e multiplicar por 2. E a altura, 6 metros, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, que é o total de 6. Então, faz aqui o 24 vezes o 6 para chegar no 144 metros quadrados, certo? Ótimo. Então, resolvemos já o D. E, calcule a quantidade de tinta de cada cor que será utilizada e preencha as frases. Então, vamos lá. A tinta vermelha, certo? Então, ó, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar aí o total que a gente encontrou, né? Para o triângulo de base vermelha, que foi o 36. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vermelha. Vou fazer o seguinte, para poupar o espaço para a gente aí, vamos fazer nas cores que a gente precisa. Então, da vermelha, a gente vai pegar o 36, tá? Que foi o tanto que a gente encontrou ali. Vermelho, tá vendo aqui na letra B, né? Da página 95. E a gente vai dividir por 10, tá? Porque ele falou aqui que o litro, né, de tinta, ele tem um rendimento de 10 metros quadrados. Então, a gente vai pegar e dividir por 10 para ver quantos litros vai precisar, tá certo? Que 36 dividido por 10 dá 3,6, tá certo? Agora, como são duas demãos, ele vai passar isso duas vezes, né? Então, como são duas demãos aí, então a gente vai ter que multiplicar isso por 2. Então vai ser 3,6 vezes o 2, que vai dar 7,2, certo? Isso para a tinta vermelha. Agora, vamos calcular para a tinta verde.
A tinta verde, né, a gente calculou que é 66. Então, vai fazer o 66 dividido por 10, que dá 6,6. Como são duas demãos, aí a gente vai ter que fazer o mesmo esquema, multiplicar por 2. Então, a gente vai fazer 6,6 vezes o 2, que vai dar 13,2. Tá? Isso aí para a cor verde. Para a cor amarela. Cor amarela. Opa. Essa é a verde. Vou fazer agora para a cor amarela. A cor amarela a gente calculou que era 24. Então, ó, 24 dividido por 10, 2,4. Como são duas demãos, vai ter que fazer o 2,4 vezes o 2, que vai dar 4,8. E por fim, a cor azul, né? A cor azul tem que somar, né? Opa, isso aqui é amarelo. Por fim, a cor azul, nós temos que somar todos aqueles valores ali, né? 18 com 72 com 144. Se você fizer a soma aí, dá 234, tá? Aí divide por 10, vai ficar 23,4. E como são duas demãos, vai ter que fazer 23,4 vezes o 2, que dá 46,8, certo? E aí, só completar agora aqui, né? Tinta vermelha, então vai ser 7,2 litros. Verde, 13,2. Amarela, 4,8. E por fim, azul, 46,8. Certo? Bom, então finalizamos aqui a lição 10. Para essa semana é só isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E bons estudos aí para vocês.